nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Porque Tu és bom, Pai, e a Tua misericórdia ela dura para sempre. O Senhor é maravilhoso, Deus, por ter nos trazido até aqui essa noite, para podermos, Pai amado, participar da mesa do Senhor mais um dia. Espírito Santo, eu quero pedir ao Senhor humildemente, que pela Tua graça, a graça de Jesus e a misericórdia do Senhor, nos ajude essa noite, Pai, a pegar o melhor dessa festa, a nos alimentarmos, Pai, do melhor que o Senhor tem para nós. Pai, em nome de Jesus, cativa o nosso coração nessa noite. Nos dá, Pai amado, não somente uma atenção natural, mas a atenção sobrenatural. Para entendermos, Pai, não somente a letra, mas a revelação daquilo que está escrito em Tua palavra, Senhor. Porque o que mais precisamos desse tempo, Pai, é de um avivamento pessoal da Tua palavra e por meio do Espírito Santo. Nos dando a graça de vivermos cada dia, Senhor, de vitória em vitória, de fé em fé, de glória em glória, na confiança de que o Senhor está conosco, Pai, para nos ajudar e nos fazer caminhar sempre em avanço, em triunfo, em vitória sobre vitória, para a glória do Teu nome. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu queria pedir para você olhar para o irmão que está do teu lado, se não tiver, procura alguém, olha para ele e diz assim: se estiver ruim, vai ficar bom. Se estiver bom, vai ficar melhor. E se estiver melhor, vai ficar extraordinário. Eu vou dizer de novo: se estiver ruim, vai ficar bom. Se estiver bom, vai ficar melhor. E se estiver melhor, vai ficar extraordinário. Eu não sei você, mas eu quero o extraordinário de Deus. Porque o ordinário significa que é algo comum, algo corriqueiro, algo que todo mundo pode ter ou viver na sua vida. Mas para os filhos de Deus, Deus prepara o extraordinário. Porque é sobre o excelente, o que brilha mais que a luz. Você está escutando o que o Senhor está falando conosco? E se o ordinário as pessoas podem viver, eu quero o extraordinário. Esse é algo que você precisa não somente desejar, mas crer e fazer com que isso seja real na tua vida, pela direção e convicção em teu coração. Eu não vejo ninguém aqui, amados, com filhos vivendo em derrota, ou permanecendo em angústia ou em tristeza. Porque Jesus ele deixou uma promessa maravilhosa para nós. E por mais que nós venhamos a passagem, algo temporário em nossa vida, angústias, tristezas, tribulações, situações nas quais a nossa alma e a nossa carne ela tende a querer nos fazer olhar para o que é natural. Jesus ele falou do que é extraordinário. E o extraordinário ele está além do ordinário. E ele mesmo disse: no mundo vocês vão passar por aflições, vão ter angústias, vão ter tristeza, vão ter dores, vão ter dificuldades. Mas saibam de uma coisa: eu venci o mundo. O que Jesus estava dizendo com essa linda palavra foi que ele e vocês têm que entender uma coisa: que aquele que está em mim já venceu todas as coisas, porque ele venceu. Entenda algo: atrás da cruz você está vivendo no natural, vivendo as circunstâncias,
vivendo, olhando e sentindo a que a tua carne grita para você, sobre e segundo aquilo que você pode sentir nos seus sentidos físicos e naturais. Enquanto aqui nós olhamos para o sofrimento, nós olhamos para a cruz como algo terrível e tenebroso, mas quando você olha para ela, Jesus diz: vem e passe por essa cruz. Quando você passa para o outro lado, ali há uma nova dimensão de vida para mim e para você. Eu acho que você não entendeu o que o Espírito Santo está falando conosco hoje. Ele está dizendo: olha, antes da cruz existia um passado antigo na tua vida que você viveu, que você tem vergonha dele e falar dele por causa dos pecados terríveis que a nossa alma, muitas das vezes, e o diabo tenta colocar em nossa mente, nos condenando, nos fazendo recuar, nos fazendo ficar tímidos. A promessa que Deus já fez, já cumpriu, já determinou e já prevaleceu em nossa vida. Porque o próprio apóstolo Paulo, ele entendeu uma coisa, amados, que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Eu acho que você tem que ouvir isso mais uma vez. O novo não é antigo, o novo não é velho, o novo não é algo que está lá atrás e que você tem que olhar para ele todo dia, como se você tivesse que viver daquela maneira de novo, como se você tivesse que olhar para a depressão, como se você tivesse que olhar para a ansiedade, como se aquilo fosse parte da tua vida mais uma vez, como se você olhasse para a doença, para a enfermidade, que pode até hoje estar batendo na tua porta, mas a palavra de Deus, pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo, ele está dizendo: ei, eu faço nova todas as coisas. A doença não pode mais ficar no teu corpo, a pobreza não pode mais continuar. Você pode passar por um momento por ela, mas a tua fé e a tua crença, o teu coração precisa estar além da cruz, porque aquela cruz te lembra de algo para mim e para você, porque ele morreu, ele passou as pisaduras dele, as feridas, o sangue, tudo que ele passou, amado, foi para declarar para mim e para você: eu já venci, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. É gratuito. A sua excelente vida com o Espírito Santo é gratuita. A questão é que é tão gratuito, amados, que os judeus rejeitaram por um tempo. Os fariseus, os amantes da lei, os saduceus, todos aqueles que ouviram Jesus, recusaram a salvação, rejeitaram a salvação. O próprio Pai, por meio de Cristo, ele não, quando você lê a Bíblia, Jesus falando e o Pai falando. Nunca olhe só para Jesus como se somente Jesus estivesse dizendo algo por ele mesmo. Era o Pai falando o tempo todo, meu irmão. E sabe o que ele fala? Quantas vezes eu quis ajuntar vocês como uma galinha junto aos seus pintinhos. Ele estava dizendo: quantas vezes eu chamei vocês para perto e vocês rejeitaram o meu chamado. Que não sejamos como eles que rejeitaram o chamado de Deus para a salvação. Porque salvação no grego é só significa cura, preservação, segurança e salvação. Aquilo que muita gente procura fora de Deus, ele só vai encontrar em Jesus Cristo. A nova criação e a nova natureza estão colocadas no homem por meio da transformação do Espírito Santo, quando ele começa a acreditar que Jesus, ele é o Filho de Deus, ele veio, morreu, ressuscitou dos mortos, e cremos no Pai dele também. Então podemos receber agora o selo que nos garante a vida eterna, que é o Espírito Santo. É a marca que garante para mim e para você, é a carteira de acesso, é aquilo que nos dá acesso ao Pai, a presença do Pai. Então ninguém aqui, amados, pode dizer que Deus não fez tudo que ele podia fazer na sua vida. A questão é: a que vida você quer viver? A velha ou a nova? Aquilo que o apóstolo Paulo lindamente falou: deixando as coisas para trás, prossigo para o alvo, prossigo para aquilo que eu fui conquistado para conquistar. Nós somos conquistados, amados, pelo sangue do Cordeiro, por meio de Jesus, para conquistar algo que é a firmeza, a constância da nossa fé. Paulo sempre dizia que você não deve
lutar com as suas armas naturais, porque as armas naturais, ela traz uma vanglória para o ser humano. É por isso que a lei, de certa forma, foi abolida, por causa que veio uma nova aliança. A antiga foi abolida, porque nova aliança, novas promessas e até mesmo superiores. A letra, ela tem o poder de dar um conhecimento, mas a vida está no Espírito. E aqui é que está a chave da vida cristã. Não é um conhecimento natural, um conhecimento que vem por luz, porque luz é revelação daquilo que está escondido. Aquilo que você vê aqui, amado, você pode dizer, tem luz, tem revelação. Então você consegue definir, discernir com a tua capacidade humana natural o que é e o que não é, a cor que é, o que é que tem, o que é que não tem, como as coisas funcionam, como eu ligo esse ventilador, porque eu reconheço que isso aí é um ventilador. A palavra de Deus é da mesma forma, ela abre o nosso entendimento com a revelação do Espírito Santo. Sabe para quê? Para você entender quem você é, o que você pode e o que você tem. Percebe? Ter, poder e ser. Essa é a obra mais preciosa que nós temos nessa vida. É a obra de entender, compreender com revelação do Espírito Santo a vida da palavra de Deus em nós, que gera vida. Você sabia que a palavra de Deus mantém tudo no seu devido lugar? Quando você olhar para o sol, sabe que ele está lá porque a palavra de Deus determinou que ela estivesse lá do jeito que ela está. Existe uma lei espiritual que governa todo o universo e até a própria vida. O ar que você respira foi Jesus que determinou isso. Foi o Pai por meio de Cristo Jesus que determinou todas as coisas. É interessante falar disso porque talvez você pense assim, como é que Jesus participou da palavra naquele tempo? É quando você olha para o Antigo Testamento em Gênesis. A palavra do Senhor vai dizer para a gente que no princípio Deus criou os céus e a terra. E a terra estava sem forma e vazia. E ali parava quem? O Espírito Santo de Deus. Oh, meu Senhor, agora, muito obrigado. Perceba que para se manifestar a palavra, o Espírito está sobre. Ou seja, o Espírito Santo ele vem primeiro atuando para que depois a palavra se manifeste. Então o Espírito Santo estava sobre as águas e aí a Bíblia diz que Deus ele diz. E aqui está Jesus, operando com o Pai na palavra, haja revelação e houve revelação, haja luz e houve luz. Que maravilha é poder saber isso, porque então você vai corroborar com Mateus e até mesmo com Lucas, quando eles dizem que a própria Maria, para receber Jesus no ventre, precisou primeiro de que o poder do Altíssimo, como sombra, viesse sobre ela. Quando ela pergunta para o anjo Gabriel, Rafa, como é que isso vai acontecer comigo? E o anjo fala a ele, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. E sabe, amados, algo precisava ser feito, minha pastora, perante essa palavra que o anjo soltou. E ela disse, se cumpra em mim, segundo e conforme a tua palavra. Então o anjo pôde se ausentar, porque ela recebeu a palavra, e ali a semente como palavra germinou dentro dela por meio do Espírito Santo. Então possamos agora crer no Filho de Deus que veio ao mundo, como o verbo que se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E João diz lindamente, e vimos e olhamos para ele, e vimos a sua glória, como um filho unigênito do Pai. E aqui você começa a compreender e ver, para que Jesus pudesse entrar no teu coração e gerar vida, gerar você em verdade. O Espírito Santo ele veio primeiro para te convencer do pecado, da justiça e do juízo. E aqui o Espírito Santo ele vem justamente para gerar em você aquilo que nós, pela nossa natureza humana, não poderíamos gerar. É por isso que a fé é algo sobrenatural.
algo que nós não podemos gerar segundo a fé de Deus. É algo que nós não podemos lutar com nossas forças para obter, para ter e para viver. É por isso que, lindamente, o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos, no capítulo 1, versículo 17. E lindamente também em Romanos 10, 17, se você pegar os dois e correlacionar eles, você vai entender algo aqui. Em 10, 17 ele vai falar sobre como a fé vem, que é por ouvir pela palavra de Deus, e a palavra de Cristo que gera fé, e a fé de Deus em nosso coração. E essa fé faz com que nós agora podemos ser declarados justos diante de Deus. O que significa ser justo, meu amado querido ministro irmão Pedro? Significa que agora, meu querido e minha irmã, você é considerada justa diante de Deus. Como se não houvesse mais pecado nem condenação alguma para dizer para você: você errou, você pecou, você é um erro, você é uma falha. Não. Porque o que Deus fez? Ele fez o seguinte: olha, a justiça ela se revela no Evangelho. E esse Evangelho é o Evangelho de Cristo Jesus, que diz que o justo ele viverá pela sua fé. Ele viverá pela fé, é do começo ao fim. É do começo ao fim. Deus gera em nós pela fé Cristo o arrependimento. E agora podemos entrar no acesso a essa dimensão na qual vivemos agora pela fé em Cristo Jesus. E a nossa vida do começo ao fim, até que Ele venha ou até que venhamos a voltar na terra, é pela fé. Irmãos, a fé ela é maravilhosa, é linda, porque Deus deixou para a gente não somente a palavra de conhecimento chamada fé, mas Ele te deu acesso a você ter essa fé e aumentar ela. Fortalecer ela. E como é então, amados, que nós fortalecemos através de ouvir, que a fé ela vem por ouvir a palavra de Cristo. E sabe, eu tenho meditado sobre isso esses dias. Eu falei: Senhor Espírito Santo, a tua palavra nós pregamos e aprendemos que o ouvir tem a ver com uma voz que soa no ar e a gente ouve com o nosso ouvido físico, mas tem algo além aqui. Tem um nível mais alto desse lugar aqui. Não estou desconsiderando esta fase de entender e compreender a palavra de Deus pelo ouvir fisicamente. Mas eu me questionei: como é que faz então com quem tem uma deficiência auditiva para obter fé? Como é que você consideraria alguém com uma deficiência auditiva ter fé se ela não consegue ouvir? E sabe, amado, que Deus me diz? Ele disse: o ouvir não tem só relação com algo físico, mas sim com o entendimento e a compreensão daquele que está ouvindo. E aqui está a chave da fé. Não é somente ouvir um barulho, uma palavra, alguma coisa que você considera bom, mas é compreender profundamente essa palavra de tal forma que ela faça parte da sua vida. É por isso que alguém com deficiência auditiva consegue ter fé pelo que ela vê. Tanto é que nós temos a linguagem de sinal hoje em dia. Então, se uma pessoa também com uma deficiência auditiva e visual, ela pode ter fé. Porque temos uma linguagem chamada braille, se eu não me engano, que você pode tocar naquelas bolinhas e ali a pessoa ela pode ter um entendimento da palavra de Deus e obter fé. E tem um testemunho de pessoas, amados, que não ouviam o pregador, mas porque pegou a palavra de Deus, assim como disse Kenneth Hagin, para que ele pudesse ser curado daquela paralisia que ele tinha, aquela doença do coração. Não foi o pregador que disse para ele, que simplesmente se deletou na palavra. Que dizia: aquele que pede tempo recebe. Aquele que pede tempo recebe. Aquele que pede tempo recebe. E se na oração você pedir alguma coisa, crendo que já recebeu, você já recebeu. Então eu não quero desconsiderar o ouvir, porque o ouvir é importante. Mas eu quero considerar com você hoje que o ouvir tem as suas nuances, tem os seus aspectos. Perceba que eu não peguei na Bíblia, mas falei da Bíblia, porque o Senhor Espírito Santo está me guiando. O que é isso? Fé. Oriente aqui, sorrente lá, eu sabia que é o Ramalho, Sayano, que é Saia, Colina, e eu sentia uma coisa séria. Falou comigo agora: aqueles que andam na minha verdade ou na minha palavra andarão em novidade de vida. E essa
que vive pela minha palavra. Eu quero entender com vocês o seguinte, que a ouvir tem a ver com algumas nuances importantes que eu quero que você entenda aqui. O ouvir, o primeiro passo que nós precisamos entender é que o ouvir tem a ver com a atenção. Eu não posso dizer que eu ouço algo se eu não me atentar para aquilo que eu estou ouvindo. Por isso que eu digo sempre, e vou repetir para você que está aqui hoje, o Espírito Santo falou com o meu pastor João, eu vou revelar a vocês o que ele me disse quando ele estava ali sentado. Por isso que eu sempre entrego a vocês, quando vocês vierem para o culto, por favor, não percam o seu tempo. A tua atenção é tudo que o diabo precisa. Por quê? Porque Jesus lindamente fala em sua palavra que a semente ela é lançada para todo tipo de terra nessa vida. A terra inteira vai ouvir a palavra de Deus, mas porque uns ou outros vivem promessas e outros não vivem. Ele contando essa parábola vai dizer, olha, a semente está sendo lançada, mas tem pessoas que não compreendem ela. E essas pessoas são aquelas que a semente cai à beira do caminho e Satanás rouba a semente. O que é isso, amados? Ela não tem tempo de penetrar o coração de uma pessoa. Ela passeia na mente, mas ela, como a gente disse, fala isso às vezes, né? Para não se ofender e não cair no coração. Deixe isso entrar no ouvido e sair do outro. E por favor, não faça isso com a palavra de Deus. Não faça isso. Vou contar a vocês, eu estava ali orando e o pastor João, por meio do Espírito Santo. Perceba algo aqui. O valor que eu dou à palavra de Deus, meu irmão, é aquilo que eu recebo dele. Uma frase, uma palavra, um letreiro, uma figura, qualquer coisa, se torna a palavra de Deus se eu estiver atento a ele. E se aquilo não for contra aquilo que Jesus diz em sua palavra, então eu estou caminhando no que ele está me falando. Meu Deus. Eu ali sentado e o Senhor falou comigo algo. Na palavra do pastor João, eu aqui com o meu Espírito Santo. Sobre fortalecer o Senhor, tudo posso que fortalece, mas o que ele falou foi sobre você saber passar por essas coisas. Saber passar é tão importante, o conhecimento ele é necessário, o Espírito Santo, o conhecimento revelado. Ele disse, olha, eu sei passar por isso, por aquilo, por isso, por aquilo, por isso, por aquilo, tudo posso naquele que me fortalece, porque ele sabia como ele passava por cada situação na vida dele. E sabe, amados, o Espírito Santo tem falado comigo uma coisa muito importante. As minhas emoções muitas das vezes sacodem, porque eu sou um ser, não sou natural, sou sobrenatural. Mas eu tenho uma alma aqui dentro de um corpo que ainda não foi glorificado e que sente coisas nessa terra, visão, audição, tato, paladar, tudo isso, 5 sentidos físicos, te fala alguma coisa e tudo está te dizendo alguma coisa. Se você olha para uma pessoa e vê ela com a cara empurrada, você diz que aconteceu alguma coisa com ela. Se ela está triste, se ela está abatida, você sabe muito bem que a alma dela não está bem, que algo está acontecendo, ou seja, aquilo está falando algo para você. Então ele começou a dizer e entender que saber passar é muito importante. Como é que a gente hoje vive uma vida sobrenatural, de fé com o Senhor? É quando nós enxergamos luz na vida dele. Deixa eu dizer algo para vocês aqui, pelo amor de Deus, escuta isso. Eu preciso terminar as nuances do ouvido para poder lembrar. A atenção é a primeira delas. A atenção. Irmãos, tem dias que parece que a gente vive um barulho infernal em casa, no trabalho, em todo lugar é barulho em cima de barulho. Eu fico às vezes pensando, puxa, as músicas não foram feitas por acaso. Esse som alto aí é para distrair o Deus. Da mesma forma são as situações que explodem como notícia, é para nos distrair.
E até na tua vida o diabo luta para poder colocar você numa situação aonde você olha e diga assim: poxa vida, deixa eu falar algo para vocês. É algo que às vezes é até involuntário, porque a tua alma, infelizmente, ela ainda entra em sintonia com a tua carne. E a tua carne fica gritando: ih, acabou, ih, vai morrer, ih, é uma doença, ih, está com isso, ih, está com dor, isso, está com aquilo, e como é que vai ser? Mas sabe, amados, a atenção é algo tão importante. O próprio apóstolo Paulo nos ensina, e já foi dito isso aqui: renovar a mente. A palavra te transforma para que você viva e experimente algo como Deus. É tão simples, tão poderoso que o diabo, às vezes, ele pega você nisso aqui. A tua atenção. Observe que agora mesmo você está sendo coagido ou persuadido a não prestar atenção no que eu estou dizendo. É carro lá fora. É tudo à nossa volta dizendo alguma coisa. Som fala. Som fala. Não fala? O teclado está falando. Isso ajuda muito na concentração. É um som que te traz para o presente. Por isso que é tão importante. E é por isso também que Eliseu usava o som. Toca aí uma pista. Quando tocava, abria dentro dele a concentração e a atenção. Eita Jesus. E a unção descia e ele começava a conversar. Como é que ele ouvia Deus se ele não tivesse no coração dele 100% do que Deus estava dizendo? Meu Deus. Se cavalo estivesse rugindo naquele momento, barulho a todo lado, barulho, não, ele tinha que se apegar ao som e ao coração dele para ouvir o que Deus estava falando. Deus estava nisso, falando comigo. Saber passar é importante, é muito importante. Então a tua atenção no ouvir ela é necessária. O segundo ponto é a compreensão, que chamamos de decodificação da mensagem. Eu fico pensando nos judeus ouvindo a palavra de Jesus. Imagina só Jesus. Jesus que a gente prega fisicamente ali, você olhando para ele e ele dizendo: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Vocês vão encontrar o que vocês tanto procuram, que é descanso para a alma de vocês. Aí eu fico pensando no povo lá: quem é esse aí? Filho de José, filho do carpinteiro. Conhecemos ele que é. Você não era nascido ainda e você viu a Abraão. Abraão viu os seus dias. Como assim? Irmãos, eu fico surpreendido porque até mesmo vendo curas e milagres, os judeus ainda ficavam questionando, querendo entrar em situações. Não pense que hoje é diferente não, amados. Eu digo que quem tem identidade sabe quem é, não precisa provar nada para ninguém. Se você der abertura para o que a pessoa está falando, o diabo vai minar seu coração e vai gerar duvidar. E se, será, É por isso que a gente não vive pelo que a gente vê ou sente. O sentir na unção faz parte, né? O poder de Deus faz você sentir, com certeza. Com certeza. Mas e quando a unção e o poder não está presente ali, sentido fisicamente? Você se apegará ao quê? A palavra, a revelação que ele te deu. Então o segundo ponto é a compreensão. É o entendimento daquilo que você está ouvindo. Porque ouvir vem a fé, amados. O que você acha que é toda notícia ruim para você acreditar naquilo que está sendo dito para você? E o terceiro ponto importante, amados: você deu atenção, você compreendeu. Agora falta uma coisa que vai abrir a porta para que ele entre. É a aceitação. É o receber. Muita gente ouve, compreende, mas não quer aceitar a realidade de vida que Deus propôs para a gente. Meu Pai! Nós aceitamos por vários motivos, mas o maior deles, amados, é a carne.
É o físico, é os sentidos, é o que você vê, o que você ouve, o que você sente, o que está acontecendo, é o que está na sua frente, e parece que você não pode fazer nada para mudar aquilo, e às vezes você não pode mesmo fazer. Mas então você se apega ao quê? Não é errado. Porque nós nos apegamos para permanecermos aqui firmes. O que é que mantém o povo de Deus de pé, irmão? Deixa eu falar para vocês, João capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se permaneceres em mim, a minha palavra, ou eu permanecer em vocês, vocês darão fruto. Porque sem a videira, vocês não podem fazer absolutamente nada. Não posso fazer nada sem a videira. Eu não posso fazer nada sem Jesus, sem a sua palavra revelada dentro de mim. Porque a revelação, ela vai trazer para você a luz que você precisa para caminhar na palavra. Na verdade, há muitas verdades por aí, amado. Você concorda comigo que tem muita coisa na tua vida que você diz que é verdade e que a palavra diz que é o contrário? Sim ou não? As circunstâncias que tu está falando para a gente uma verdade, e o pior de tudo, amados, não é somente que você ouve, você compreende e aceita, leva para você. Tem coisas que a gente fala que a gente deveria prestar mais atenção. A minha não, mas a dor de cabeça, a dor, aí coloca essa palavra aí, pensa nisso. Está entendendo o que eu estou falando? Aquilo lá, minha, não, peraí, vamos por que a palavra de Deus está falando aqui? Eu sei, irmãos, sabe por que torna a palavra de Deus difícil de dar credibilidade? Por causa dos sentimentos. E sabe, amados, essa é a nossa maior batalha hoje. É a fé é esse aqui, ó. Combati o bom combate, guardei a fé, completei minha carreira. Timóteo, combate o bom combate da fé, Walter. Não é o combate nas pessoas, não é o combate nas finanças, não é o combate na doença, é o combate da fé, porque o que combate doença, morte, falta, tristeza, preocupação, é a fé na palavra. E os sentimentos ficam aonde? Sabe o que você vai fazer com ele? Ele vai correr, espernear, gritar, vai dizer, tira, nada está acontecendo, você está com dor, você está com isso, você está com aquilo, não vai dar certo, não vai para frente, Deus prometeu, você dizer, a palavra de Deus diz o quê? O que foi que ele disse? Deus fala que o descanso está na fé, está no crer. Porque quem crê, confia. Quem confia, descansa. Aí você tem que pegar ela e dizer assim, ó, vem cá, sai da areia e vem para a rocha. Porque o meu Jesus disse, olha, se você estiver na rocha, olha o que ele fala. Tribulação vem, chuva vem, torrentes vem. O vento, sabe o que é vento? O som vai gritar para você, as pessoas vão. Nessa hora eu fico, às vezes, sabe, vontade de ir para lá, ficar lá só lendo a Bíblia, para não ouvir morosa de gente que não crê. Porque alimenta mais a tua descrença, entre aspas, por quê? Porque o diabo é tão astuto que ele vai colocar na tua mente que você não acredita, que não é verdade, você está dizendo isso, mas isso não está acontecendo. E você precisa reafirmar e firmar isso na palavra de Deus, que é a rocha. Sabe, Jesus, ele não viveu pelo que ele viu, pelo que ele viu.
viveu pela fé também. Sim ou não? Sim. Como eu provo isso? Jesus mesmo disse em João: tudo aquilo que eu faço é porque eu vi meu Pai fazer. Tudo aquilo que eu estou falando é porque Deus me prescreveu, meu Pai me prescreve. Jesus e a palavra é a prescrição de Deus para mim e para você. Meu Pai. Pensa você só falando a palavra e vivendo a palavra. Bateu na porta você, tudo posso aquele que fortalece, porque eu sei passar por isso. Eu aprendi a passar por isso como Senhor muito obrigado. Está doendo, mas eu te agradeço pela cura que já chegou. Mas está doendo, mas a palavra garante, amados. A palavra é um testamento, é uma garantia. Se eu criei em Jesus para aceitá-lo, se eu recebi o Espírito Santo por meio da fé, então eu posso receber a minha cura também. Ou não? Deus não é mentiroso. Paulo fala aqui: Deus seja um homem, nunca Deus. Deus é verdadeiro. Deus sempre é a verdade. Deus sempre é a verdade. Deus sempre é a verdade. Jesus é a verdade. O Espírito da verdade. A palavra é a verdade. Quando alguém questiona assim, para onde eu vou? Tem mentira. Ou eu não sinto que eu tenho vida nessa vida porque eu procuro vida nas pessoas, vida nas coisas, vida, e não acho. Olha para Jesus que você vai achar. Vida, verdade e caminho para você seguir. A questão é que você precisa entender, compreender e aceitar. Tem gente que ouve, compreende, mas não aceita. Porque a gente resiste tanto à palavra, mas aceitamos tanto a palavra do mundo e das coisas. É muito mais fácil você ouvir o que eu disser para você aqui neste mundo natural, e você dizer, concordar comigo, se alimentar e fortalecer a sua mente nisso. Do que eu disser para você: olha, a Bíblia diz que Ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades, castigo que cada parte estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sanados e curados. A cura é direito do povo de Deus, Mas a questão é: tem alguém para acreditar? Gente, a Bíblia diz sempre falou: quando eu descer do céu, será que eu vou achar fé na terra? Será que eu vou achar um produto da compreensão e aceitação do povo de Deus? Eu fico pensando, amado, se quando Deus voltar e ver essa pergunta, é porque vai chegar um tempo que a gente vai viver mais pelo natural. Por quê? Porque a tecnologia e a ciência estão se juntando e avançando muito rápido. A tecnologia, a IA, tudo está se avançando muito rápido. E tudo isso é necessário para que tudo vá para o digital e assim Satanás, o anticristo, comece a se levantar na terra e ele possa controlar todas as coisas. Ele vai ter o poder de dizer quem compra, quem não compra, quem vende, quem não vende. Porque está tudo digital, ele tem o poder agora, não tem dinheiro para você pegar. Imagina só carros andando sozinhos, tudo resolvido para a humanidade. Robôs plantando e colhendo e você só se alimentando. Roupas, gente. Se Jesus não vier fazer alguma coisa, imagina o que será da humanidade. Aí está aí para provar para a gente o que está acontecendo. Por quê? Porque a tendência do anticristo é qual? Colocar o homem no poder como ele sempre quis. Olha para Babel, gente. Olha para a queda dele, e você vai entender que desde o princípio ele disse o quê? Serei como Altíssimo. Vou me colocar lá em cima para ser semelhante a ele. E hoje não é diferente. Ele quer ser adorado, ele quer ser venerado, ele queria ser semelhante a você, você sabia disso? É por isso que ele tem muita raiva da humanidade. E tudo que ele quer, amado, é ser adorado em um lugar lá, ser venerado, o falso profeta se levantar, começar a fazer sinais de compromisso. A manada que não estiver firmada na fé, vai, gente. Eu fico assustado ao mesmo tempo, maravilhado ao mesmo tempo, pedindo a Deus que me ajude
a permanecer na palavra, porque a porta não é larga e o caminho não é largo, é estreito, e o caminho é estreito. Ele fala é o caminho que conduz à salvação, o caminho que te leva para lá, ele é estreito. Por que estreito? Porque você tem carne e alma para lidar, e a alma é a salvação mesmo, meu irmão. Seu espírito foi regenerado, ele está prontinho ali, ó. A carne é fraca, mas a alma precisa ser regenerada todo dia. É por isso que a oração, o jejum e a palavra de Deus é necessário, principalmente a palavra, a oração, os três juntos. Sabe, é você comer essa Bíblia de cabo a rabo, dia após dia. É você deixar de lado tudo aquilo que te distrai e você dizer assim, ó, isso aqui, eu falei para Deus isso, falei, Deus, esse aqui é o meu filme, meu entretenimento, é tudo aquilo que eu gostava lá na carne. Vou fazer isso aqui, tudo que eu gostava, vou fazer esse filme, jogar jogo, quem homem aqui sabe, né? Tem irmão, vamos lá no PlayStation 2, PlayStation 3, Nintendo, Mega Drive, e Senhor, tudo aquilo tornar esse dia. O meu maior desejo é ter a melhor prioridade. Por quê? Porque você nunca sabe quando a chuva vai cair, quando a corrente vai contra a tua casa e quando o vento vai soprar. Descobri na experiência espiritual que eu tive esses dias, eu falei com minha esposa, eu falei, o diabo, ele se esconde nas trevas, e eu vi no Espírito isso. Eu falei para ela, o diabo é covarde, porque eu, quando descobri ele disfarçado, ele subia nas trevas. Olha isso. Ele apareceu em nome de Jesus, pá, deu um tapete na cabeça dele. Ele abriu o sombreão dele e fez uma fumaça negra. Começou a ficar tudo escuro no negócio. Aí eu acordei e falei, rapaz, o diabo é, ó. Ele é astuto, irmão. Ele não vai mostrar a cara dele para você e dizer aqui, ó, isso aqui é meu. Não. Ele vai vir com circunstância, vai usar pessoas. Você nem está vendo, está tão distraído, você está ali, ó, só. Está tudo bem, está tudo ok, está tudo certo. O que vem eu vou, o que vem eu vou. Né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. A questão é, será que é vida? Vida. Se essa vida te leva, deixa ela te levar mesmo. Se é Jesus que está te levando, vai para cima. Ouviu? Compreendeu? Aceita. Olha só. Ele veio para o que eram seus, mas os seus não o aceitaram. Mas a todos quanto receberam, aceitaram, deu-lhes o poder de ser feitos filhos de Deus. Olha o que João fala. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, nós somos. E é por isso, amados, como disse João, o mundo não pode nos conhecer, porque não conheceu a Ele mesmo. Percebe algo aqui? O mundo não pode conhecer os filhos de Deus, porque não conhecem o Pai. O povo não poderia conhecer Jesus, porque não puderam ver o Pai em Cristo. Vocês estão olhando para mim, vocês não estão entendendo ainda que quem me conhece, que quem me recebe, que quem me vê, que quem me ouve, que quem me entende, que quem me aceita, não está somente me vendo, me ouvindo,
aceitando e compreendendo, mas está aceitando o Pai, compreendendo o Pai. Meu Deus! Se põe de pé, por gentileza. É por isso que o Espírito Santo, ele vem para nós. Por quê? Ele diz a palavra: se vós permanecerdes na minha palavra, minha mãe, eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro consolador. Olha o que ele fala: o Espírito, na verdade, que o mundo não pode receber, não recebe o Espírito Santo, da mesma forma que não recebe o Pai e nem a nós que somos filhos de Deus, porque não vê sentido físico, natural e nem o conhece. Aí a fé nem diz, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará. Ele estará. Ele estará dentro de vocês. A nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue. A tua luta é sempre com aquele que está influenciando isso aqui, para você acreditar que Deus ele não é real, não tem promessa para fazer para você. Deixa eu falar algo para vocês aqui. Ele é real, está aqui comigo e com você. Eu quero dizer para você uma coisa: ele é tão real, mas tão real, que veio para lidar com você, em você e sobre você. São as 3 operações do Espírito Santo: dentro, com e sobre. Ele está com você para te convencer do seu pecado, da sua justiça e do seu juízo. E quando ele te convence que você crê em Jesus, então ele agora vai habitar dentro de você. Por que o Espírito Santo habita dentro de mim? Para que ele, chamando-se também de unção, me ensine todas as coisas. João fala: a unção que está em nós permanece em nós, ela nos ensinará todas as coisas. E temos também a unção sobre o Espírito, sobre nós, que é quando nós estamos ministrando, é quando nós somos enviados para fazer algo para ele. Então, por gentileza, nesse momento, você entenda algo aqui. Quando você entregar tudo, a tua vida, teus pensamentos, teus sentimentos, tuas razões, dizer para ele assim: olha, toma. Eu queria que você levantasse sua mão, fechasse os teus olhos.